Pronto, então vamos ver aqui, ó. Aqui no segundo conjunto de problemas, na primeira questão, o que é que ele pergunta? Milton precisa calcular a área, já é a área do campo de futebol, para saber quanto de grama precisará comprar. Se o campo tem 110 metros de comprimento, 110 metros de comprimento e 85 de largura, olha só, ele não colocou aqui metros. Mas, como ele já falou metros aqui na frente, automaticamente já se sabe que aqui vai ser em metros. Então, qual é a área do campo de futebol? Então, ele está perguntando a área, né? Ele precisa saber da área para poder chegar lá no vendedor e dizer quanto de área ele precisa de grama, certo? Tanto de superfície de grama que ele precisa. Então, é como se aqui tivesse 110 metros de comprimento, 10 metros de comprimento por 85 metros de largura, certo? Aí para calcular a área, como é que a gente faz? Olha, no material tem dizendo como se calcular a área de uma superfície, certo? Aí a primeira coisa que você tem que ver é quais são as medidas de área. Então, medidas de área são dadas por quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, certo? Aí essas aí é que são as medidas de área, certo? Você vai utilizar elas para medir áreas, para dar o tamanho de áreas. Aí você pode se perguntar, né? Por que quadrado? Aí a gente vai saber isso aqui agora, distante. Como nesse exemplo aqui, ó. Aqui nesse exemplo, ele diz, vamos determinar a medida de área do retângulo abaixo. Então aqui ele dá um retângulo de 2 centímetros de altura por 4 centímetros de base. Ou, se você preferir, 4 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura, certo? Tanto faz. Aí, como ele pede a área, né? Determinar a área, é como se ele quisesse saber quantos quadradinhos de 1 centímetro, de lado, certo? Vou botar aqui do lado. Se você quiser saber quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado coubesse aqui nesse retângulo. E é por isso que se chama centímetro quadrado, porque você vai saber quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado cabe aí. Aí o nome desse quadradinho é chamado de centímetro quadrado. Aí veja, para saber quantos quadradinhos cabem aqui nesse retângulo, quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado, ou seja, quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo, aí você vai observar o seguinte, aqui tem 2 centímetros, né? Então, automaticamente do lado, você vai ter 2 quadrados de 1 centímetro, de lado. E aqui tem 4 centímetros, então vai ter 4 quadrados, 4 quadradinhos de 1 centímetro. Deu para entender? Ó, porque aqui são 2 centímetros, então é 1 centímetro mais 1 centímetro. Então vai ter 2 quadrados. Aqui não tem 4 centímetros, então vai ser 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, certo? Então são 4 centímetros, porque cada quadradinho não tem 1 centímetro de lado. Então você vai ter 4 quadradinhos aqui no comprimento. Então, como são 4 aqui embaixo, automaticamente você sabe que tem 4 aqui em cima. Certo? Porque aqui também é o mesmo tamanho. Aqui são 4 centímetros, aqui também vai ter 4 centímetros. Né? Então, portanto, tem 4 quadradinhos aqui. Pronto, então, quando ele quer saber de área, ele está perguntando quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado, ou seja, 1 centímetro quadrado, certo? Vai caber aqui dentro. Então, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai caber 8 quadradinhos de 1 centímetro de lado, ou seja, vai caber 8 centímetros quadrados. O nome desse quadradinho é centímetro quadrado. Certo? Então, vai caber 8 centímetros quadrados. Aí você não vai pegar e fazer desenhar e contar de um por um, né? Como é que você vai fazer? É só pegar. Você vê aqui que tem
4 colunas, não é isso? 4 colunas. A gente já viu um exercício anterior lá em multiplicação para calcular, né, a quantidade de quadradinhos dentro de um retângulo. É só fazer do mesmo jeito. Aqui a gente tem 4 colunas e 2 quadradinhos em cada coluna. Se tem 4 colunas e 2 quadradinhos em cada coluna, então quantos quadradinhos vai ter aqui? É só pegar e fazer. São 2 quadradinhos em cada coluna e são 4 colunas. Então é 2 vezes 4. Então você tem 8. 8 quadradinhos. E os quadradinhos são o quê? São centímetros quadrados. Cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, então tem 8 centímetros quadrados aqui esse retângulo. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo mais parecido aqui com um problema do campo de futebol, né? O material mesmo ele já tem aqui. Só dobra aqui essa foi, peraí. Pronto. Aí aqui ele dá algum outro exemplo, né? O que é que ele fala aqui no exemplo 2? Qual seria a área de um terreno medindo 25 metros de comprimento e 16 de largura? Então ele dá aqui o terreno tem 25 metros de comprimento e 16 de largura. Como é que a gente faz para calcular a área? Ó, antes de tudo, ele deu aqui em metros, não foi? Então se ele deu aqui metros e metros aqui, você vai calcular qual é a medida que você vai utilizar. Vai ser metros quadrados. Então, é como se você quisesse saber quantos quadradinhos de 1 metro. Imagina que aqui tem um quadradinho de 1 metro de lado, que a gente vai chamar de metro quadrado. Quantos quadradinhos de 1 metro de lado, ou seja, quantos metros quadrados tem esse, dá para caber aqui nesse terreno todo. Então, aqui tem 25 metros, então aqui tem 25 quadradinhos, aqui no comprimento, certo? 25 quadradinhos e 16 metros de largura, então vai ter 16 aqui. Então, se você tem 25 colunas, com 16 quadradinhos em cada coluna, como é que faz? Só pegar 25 vezes 16. 25 vezes 16 dá 400. Então vai caber 400 quadradinhos aqui de 1 metro, de lado, ou seja, 400 quadrados metros, ou 400 metros quadrados, certo? Então vai caber 400 metros quadrados aqui nessa área. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui. O exemplo aqui é bem parecido, né? Já dá aqui a conta. É só pegar e multiplicar, né? Resumindo a história, é só você pegar e multiplicar um lado vezes o outro, para você descobrir a área do campo de futebol.